Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E hoje, no dia 31 de julho, a gente vai falar sobre um coração doador. Será que você é uma pessoa que doa, que tem um coração que entrega, que libera, que compartilha, que participa? Ou você é uma pessoa que retém? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Por medo da falta, eu seguro tudo. Tudo é meu. Será que você é essa pessoa? Ou você é uma pessoa que tem um coração doador? Hoje, no nosso dia aqui, nós vamos falar sobre a importância de ter esse coração doador, de dividir, de compartilhar, de colocar para fora aquilo que Deus nos deu, né? Deus nos dá tanto. E será que não tem nada que você possa doar? E olha aqui, a gente fala muito de doar dinheiro, né? E tem muita gente que não precisa de dinheiro, você sabia? Tem gente que não precisa de dinheiro, não. Tem gente que precisa de afeto, carinho, cuidado, atenção. E às vezes o nosso tempo é o bem mais precioso que a gente pode compartilhar com alguém. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Olha aqui. Ai, quando a gente doa, e eu gosto disso, né? Eu sou cristã. Quando a gente fala assim, gente, vamos fazer um negócio na igreja, cada um dá um negocinho. Aí a gente fica com comida para uma tonelada de gente, né? Eu falo, gente, podia chamar mais gente para essa festa, né? Porque a gente doou um negocinho, mas puff, multiplicou. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? E é assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Olha isso. O menininho trouxe 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ok? Porque quando fala de homens nesse contexto da Bíblia, né, era o chefe da família que era computado como se fosse todos ali. Mas cada homem desse tinha crianças e mulheres, ok? Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus realizou o extraordinário. Alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens. 2 elementos tornaram-se esse milagre possível. 2 elementos tornaram esse milagre possível: a presença de Jesus na multidão e a confiança de um rapaz que entregou a ele o pouco que tinha em suas mãos. Olha aqui. Lembra que eu comecei falando que às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo, eu tenho uma palavra, eu sei tocar um violão, eu sei lá, qualquer coisa que eu tenha para entregar, para saciar a fome física, a fome de afeto, a fome de apego seguro, a fome de esperança. Às vezes a gente acha que só pode comprar comida. Comida também. Se a pessoa chegou pra você e disse, eu estou com fome, ó, Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus tenha misericórdia de você, vá em paz. Não, você tá errado. E por que você tá errado? Porque a pessoa chegou com fome física e você orou por ela, abençoou a alma. Então você tem que dar comida pra essa pessoa. Porque ela tá com fome física. Então atender o que é necessário para aquele momento é importante também, ok? E aí a gente vai pensar que, ó, compartilhar o que temos com Jesus vai além da generosidade. Pode desencadear um milagre grandioso. Muitos duvidam, mas o pouco que oferecemos a Jesus pode transformar-se em uma bênção que alcançará muitos. Ao entregar o pouco que possuía, o rapaz demonstrou que, diante da multidão faminta, sua pequena oferta tornou-se abundância. Sua generosidade supriu as necessidades de muitos, pois ele poderia ter agido de maneira diferente, ocultado o que possuía para se alimentar em segredo. Muito mais resolveu ser generoso e participar e partilhar do milagre. Olha aqui, talvez
Não sei, dependendo se menino comia muito, não sei. Esse menino comia muito, e nesse caminho de comer muito, ele nem ficaria farto com esses 5 pães e 2 peixinhos dele. Não supriria a fome dele, esses 5 pães e 2 peixinhos. Dependendo da fome da criança, sabe que adolescente tem fome que come até as paredes. É isso, come tudo. Talvez isso não supriria a fome dele. Mas quando ele compartilhou o dele, ele teve a fome de 5.000 saciada e a dele também. Olha, quando nós entregamos o nosso pouco para Jesus, Deus, ele pega, que ele não despreza, ele não joga fora. Ele pega, ele usa, e aquilo que é bênção para o outro, que veio das nossas mãos, que era pouco, sacia os outros e a nós. Então não é só sobre generosidade, é sobre suprimento. Entende? Quando eu vou lá e dou um abraço em alguém, eu abraço e sou abraçada, eu acolho e sou acolhida. Eu não dei sozinha, eu recebi também. A lição valiosa desse jovem é que pessoas avarentas perdem a visão de poder, do poder multiplicador de Deus. Portanto, cuide do que tem nas mãos e esteja disposto a compartilhar tudo com Jesus. Cuide do que tem nas mãos e esteja disposto a compartilhar com Jesus. Mesmo que pareça insignificante aos seus olhos, pois para ele pode ser suficiente. Tá achando que é pouco? Dá para Jesus. Jesus tem capacidades e habilidades maravilhosas de multiplicar o pouco e fazer com que 5.000 se alimente com 5 pães e 2 peixinhos. Irlânia, mas eu não falo direito. Olha só, eu nasci falando, gente. Minha mãe diz que com 10 meses eu andei e não... Eu falei e não falei não, eu corri. Eu cheguei na cozinha, minha mãe tava lavando louça, eu cheguei na cozinha e falei, mamãe... Aí minha mãe olhou assim pra mim e eu saí correndo, andei e falei, ó. E falo pra caramba, não vou entregar isso pra Jesus? Você sabia que eu tava deprimida? E Deus falou comigo assim, cara, usou uma pessoa, uma cliente minha cega, e falou, leia o Café com Deus Pai. E aí eu comecei a vir aqui falar o Café com Deus Pai. E as palavras que eu lia sozinha, eu falava, eu postava só a foto. Poxa, compartilha comigo, eu não posso ler. E quantas pessoas, hoje eu sei que o devocional Café com Deus Pai, que eu faço aqui no Reeducação Familiar, que eu faço no meu Facebook pessoal, que eu faço no meu TikTok, que eu faço no meu Instagram, no meu YouTube, vai para Portugal, tem uma família da Espanha que assiste. Pessoas que trazem para mim esse resultado, as outras eu não sei. Então eu tô compartilhando o que Deus me deu, o que Deus usou para me curar, e eu quero que Ele cure você também. 5 pães e 2 peixinhos. Quem é a Irlânia na fila do pão? Quem é? Filha de Deus, amada, escolhida, perdoada, que tem uma palavra de esperança, não uma palavra vazia, mas uma palavra que me encheu e eu, compartilho. Para de achar que você é pequeno. Em Jesus, nós nos tornamos grandes. Não para o nosso umbigo, nossa glória, mas para que Ele venha. Portanto, te cuide do que tem nas suas mãos. E esteja disposto a compartilhar tudo com Jesus, mesmo que pareça insignificante aos seus olhos, pois Ele pode ser suficiente. Em sua vida, você tem exercido a generosidade? Tem? Em Provérbios 11, 25, está escrito, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, prosperará. O rapaz viu sua simples e sincera atitude alimentar milhares de pessoas, compartilhar graça, abundância e provisão. Por isso, convido você a seguir o exemplo dele. Não retenha, compartilhe, pois assim você refletirá o coração de Jesus. Você quer refletir o coração de Jesus? Ai. Abra o coração e canta assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são os meus talentos. Porque dele, por ele, para ele é a minha vida.
Porque dele, por ele, para ele é o meu trabalho. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Que a sua vida seja para a glória dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor não permitiu que nós morrêssemos. Nós não sucumbimos, ó Deus. Muito obrigado. Continua conosco, Senhor. E dá-nos um coração como o de Jesus, um coração doador. Um coração que não retém, um coração que não é egoísta, que não é ciumento. Um coração que compartilha. E como esse texto de Provérbios que diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros receberá alívio. Que possamos, ó Pai, nesta manhã nos levantar como sal da terra e luz do mundo, como lâmpada para as nações, e possamos, ó Deus, dar amor, dar recursos, dar pão, dar trabalho, dividindo o nosso saber com os outros. Senhor, eu consagro esse tempo do Café com Deus Pai, porque esse tempo é o tempo que eu divido o que o Senhor me deu com as pessoas, e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Que esse devocional venha tocar a alma dessa vida que está me ouvindo, que venha tocar a família dessa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor venha transformar as nações, Pai. E que possamos, ó Pai, cada um de nós dar o pouquinho que temos para que a Tua glória preencha essa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha aqui, hoje é 212 de 365 dias. Neemias 9 é o que você vai ler. Olha o que Neemias fez. Neemias soube que a terra dele estava sendo assolada, que os muros foram destruídos e que o povo estava vulnerável por não ter muro para proteger. E ele se humilha diante de Deus e ele pede perdão pelo pecado dele, pelo pecado dos antepassados, e ele se levanta e vai reconstruir os muros. Será que você está precisando se levantar hoje para reconstruir os muros da nação, da sua família, da sua casa? Aonde Deus te colocou, pisa firme. Não tem que vir outro para pisar, não. Você é o libertador da sua casa. Então se erga e faça com que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, através da sua vida. Não, mas eu não sou nada sem ninguém. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos venham separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Olha aqui, na força do Espírito Santo, eu não sou irmãninha pequenininha, gatinha, pretinha, não. Eu sou filha do Deus Altíssimo, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Olha aqui, você tá entendendo? Cante os louvores. O David Keelan diz que nós cristãos não falamos mentira, mas cantamos um monte. Para de cantar mentira. Começa a declarar a palavra e viver sobre a verdade que Deus tem revelado na sua vida através dos louvores. Se erga. Deus quer um exército de pé. Exército caído já perdeu. Então se levanta. Generosidade é a palavra de hoje. O generoso vivencia o milagre da multiplicação a cada partir do pão. O generoso vivencia o milagre da multiplicação a cada partir do pão. Qual é o seu pão? Pega o seu pão. Pode ser trabalho, pode ser família, pode ser louvores, pode ser um instrumento que você toca, pode ser uma provisão que você tem a mais que você consegue compartilhar, e divide o seu pão. Deus vai fazer você superabundar, porque o generoso prosperará e receberá alívio. Beijo grande pra você. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.